Imagine que você está em um passado distante, onde a arma de fogo e tecnologias bélicas ainda não tinham sido desenvolvidas. Então imagine que você está em uma batalha correndo em direção a uma muralha indestrutível, e pensando como o comandante irá derrubar o gigante muro que está logo à frente. Quando de repente um bom acontece, derrubando as enormes paredes que impediam a entrada do seu exército dentro do complexo, mostrando como seu poder pode ser destrutivo no campo de batalha, dando uma vantagem significativa para aqueles que o possuem. Com sua capacidade de disparar projéteis pesados a longa distância, o canhão mudou o cenário da guerra, e se tornou uma das armas mais importantes da história militar. Sejam bem-vindos ao canal Era das Invenções. E hoje vou apresentar para vocês a história da invenção e evolução do canhão, e como foi a primeira batalha a utilizar essa poderosa e marcante arma. Coloca aí nos comentários a sua sugestão de tema para o próximo vídeo, e assiste aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada História das Armas. A origem do canhão remonta à China do século XII. Foi lá que os chineses começaram a usar a pólvora para fins militares, e rapidamente perceberam o potencial dessa substância explosiva. Eles começaram a experimentar diferentes formas e tamanhos de canhões, e eventualmente a tecnologia se espalhou pela Europa. De fato, os europeus ficaram fascinados com essa nova arma e logo a aprimoraram e a adaptaram às suas próprias necessidades de guerra. A primeira batalha registrada em que canhões foram utilizados foi na Batalha de Crécy, ocorrida em 26 de agosto de 1346, durante a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. Nessa batalha, o exército inglês, liderado pelo rei Eduardo III, estava enfrentando as forças francesas comandadas pelo rei Felipe VI. Os ingleses estavam em menor número, mas possuíam uma nova arma em seu arsenal: os canhões. Esses canhões eram primitivos em comparação com os modelos posteriores, sendo basicamente grandes tubos de metal que disparavam projéteis, como pedras e fragmentos de metal. No entanto, sua eficácia era surpreendente para a época. Durante a batalha, os canhões ingleses foram posicionados em pontos estratégicos, direcionando seus disparos contra as linhas francesas. O impacto causado pelos projéteis destruiu a infantaria e os cavaleiros franceses, provocando pânico e desordem entre as tropas. Os franceses ficaram chocados com a força destrutiva dos canhões, mas não tinham defesas adequadas contra eles. A artilharia inglesa, combinada com a habilidade dos arqueiros, causou um grande número de baixas no exército francês. A Batalha de Crécy foi uma vitória decisiva para os ingleses, e os canhões desempenharam um papel fundamental nesse triunfo. A partir desse momento, o uso de canhões se disseminou rapidamente pelos exércitos europeus, transformando a forma como as batalhas eram travadas. Os canhões se tornaram uma arma revolucionária, capaz de causar danos significativos às forças inimigas, rompendo formações e derrubando muralhas. Essa primeira batalha com o uso de canhões marcou o início de uma nova era na história militar, onde a artilharia desempenharia um papel cada vez mais importante nos conflitos. Já fizemos outros vídeos parecidos aqui no canal, incluindo a história do primeiro tanque de guerra do Exército Brasileiro, o pequeno Renault FT-17. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, e vou deixar o link da playlist História das Armas aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. O tamanho dos canhões variava de acordo com o modelo e a época em que foram fabricados. Os canhões medievais eram geralmente menores e mais leves do que os canhões modernos, mas ainda assim eram muito grandes em comparação com outras armas da época. As características do canhão medieval mais famoso, como o trabuco, incluíam um comprimento de aproximadamente 3 metros e um peso de cerca de 2 toneladas. Ele tinha um calibre largo e era carregado com uma equipe de homens usando alavancas para movê-lo e apontá-lo. Já os canhões modernos variam em tamanho, desde pequenos canhões até grandes peças de artilharia montadas em veículos ou navios. Eles são geralmente mais precisos e poderosos do que seus antecessores medievais, e podem disparar uma variedade de munições diferentes, incluindo projéteis explosivos, granadas e mísseis. Alguns dos canhões mais poderosos já criados podem disparar projéteis a distâncias de mais de 100 km. O calibre do canhão medieval variava bastante e não era padronizado. Geralmente o calibre era medido pelo peso da bala de canhão que o canhão poderia disparar.
Os canhões mais leves geralmente tinham um calibre de cerca de 3 a 6 polegadas, ou 7,6 a 15,2 centímetros, enquanto os canhões mais pesados tinham um calibre de até 12 polegadas, ou 30,5 centímetros ou mais. O calibre do canhão era importante porque afetava a eficácia do disparo. Um canhão com um calibre maior poderia disparar bolas de canhão maiores e mais pesadas, o que era útil para derrubar fortificações. No entanto, canhões com calibre menor eram mais fáceis de transportar e podiam ser usados com mais mobilidade no campo de batalha. Além disso, canhões com calibre menor também podiam ser usados para disparar projéteis menores, como balas de pedra, que eram úteis para causar danos em formações inimigas. Durante a Idade Média, os canhões eram construídos em ferro fundido e podiam ser feitos em diferentes tamanhos e formatos, dependendo do uso que se destinavam. Ao longo do tempo, o calibre do canhão foi aumentando e se tornando mais padronizado. Com o advento da tecnologia moderna, os canhões atuais podem ter calibres variando de 105 mm a 155 mm, e podem disparar uma variedade de munições, desde projéteis convencionais até munições guiadas por laser. O modelo mais famoso desse período era o Bombarda, que era uma arma de fogo de alma lisa, ou seja, sem raias em seu interior, o que reduzia a precisão do tiro. A bombarda era uma arma pesada, geralmente transportada por uma equipe de homens e era capaz de disparar pedras, balas de chumbo, pedaços de metal e outros tipos de projéteis. Ela era tão poderosa que era capaz de derrubar fortificações e causar estragos nas tropas inimigas. Ao longo do tempo, os canhões evoluíram e se tornaram mais leves e precisos. Mas o modelo medieval da bombarda permanece como um símbolo da revolução militar que transformou o mundo em que vivemos hoje. O canhão funciona através do princípio da propulsão de um projétil, usando a pressão gerada pela queima de um explosivo dentro do tubo de metal. Quando a carga explosiva é acesa, ela queima e produz um gás de alta pressão que empurra o projétil para fora do canhão em alta velocidade. O calibre do canhão ou diâmetro interno do cano é projetado para permitir que o projétil seja carregado com facilidade e para controlar a velocidade do projétil ao sair do canhão. Além disso, os canhões podem ter diferentes tipos de câmaras e mecanismos de disparo para permitir uma variedade de opções táticas, como recarregamento rápido ou a capacidade de disparar em diferentes ângulos. Canhões modernos também podem ter sistemas de mira sofisticados, como lasers ou dispositivos de imagem térmica, para ajudar a melhorar a precisão do tiro. Uma curiosidade interessante é que muitos canhões antigos tinham inscrições e decorações elaboradas, que eram usadas para demonstrar a habilidade e o talento do fabricante. Além disso, algumas das primeiras balas de canhão eram feitas de pedra, argila ou ferro fundido, antes que a tecnologia permitisse a criação de projéteis mais eficientes. Embora o canhão não seja mais a arma primária no campo de batalha, ainda há alguns canhões famosos em todo o mundo. Um exemplo é o Big Bertha, um canhão alemão utilizado na Primeira Guerra Mundial. Ele foi projetado para destruir fortificações, e tinha um calibre de 420 mm, tornando um dos maiores canhões já construídos. Outro exemplo é o Paris Gun, um canhão alemão de longo alcance que bombardeou Paris em 1918. Ele tinha um alcance máximo de 130 km, e foi o primeiro canhão a disparar um projétil na estratosfera. Há também o Atomic N, um canhão norte-americano que foi utilizado durante a Guerra Fria. Ele foi projetado para disparar ogivas nucleares e tinha um calibre de 280 mm. O Atomic N nunca foi utilizado em combate, mas é um exemplo impressionante do poder destrutivo de um canhão. Espero que você tenha gostado do vídeo sobre o canhão e a primeira batalha a registrar a utilização dessa poderosa arma. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos que gostam de armas. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal para receber atualizações sobre novos vídeos. Obrigado por assistir, e até a próxima!